Vamos falar sobre Bootstrap. Então, Bootstrap talvez seja uma das ferramentas mais mágicas da estatística, que é uma outra maneira de estimar intervalos de confiança por meio de força bruta, digamos, que é essa técnica de bootstrapping que a gente vai ver muito em aprendizado de máquina. Então, a ideia dessa técnica é tirar amostras das amostras. Isso é, dado um experimento qualquer, onde eu tenho N dados que foram amostrados, eu vou tomar um número M de amostras com substituição, ou seja, são amostras em que eu vou repor os dados da amostra original, ou seja, eu posso sortear o mesmo valor duas vezes. E a partir dessas subamostras, nós vamos calcular as estatísticas de interesse, então fazer as estimativas que a gente queira fazer. E por meio desse compilado de valores, aqui está escrito errado, por meio desse compilado de valores, nós vamos estimar o intervalo de confiança por meio de alguns métodos, né? Em particular, olhando para o percentil de valores, que aqui também está escrito errado. Bom, então vamos olhar isso na prática com um pequeno exemplo. Se eu pegar aqui, e agora eu vou colocar um random seed, np.random.seed, eu vou pegar 42, eu tenho 1000 pontos de dados que foram tirados de uma amostra binomial. E aí eu tenho aqui um 0.7 e o size é n. E aí eu vou pegar e vou gerar amostras aleatórias. Então eu vou pegar um np.random.choice, vou pegar o meu array, e eu vou pegar um size igual a n, eu vou fazer replace igual a true, e eu vou tirar a minha média. For in range 1000. Ou seja, eu vou sortear do meu array valores aleatórios com reposição de valores, e eu vou sortear aqui, no caso, eu estou pegando amostras de mesmo 1000 valores, né? E aí eu vou tirar a média de cada um desses valores da minha amostra. E aí, se eu pegar as minhas amostras, eles vão ser 1000 valores com estimativas do meu parâmetro. Essas estimativas são diferentes e são aleatórias, né? Baseado na amostra que eu tirei, né? Por isso que elas são diferentes, porque elas têm reposição. Bom, se eu pegar aqui e pegar a minha amostra, e aqui no caso eu pegar o parâmetro, fazer o sorting da amostra, né? Então, sorted amostras. E pegar o valor do 2.5%, que é o valor número 24 aqui no caso, eu teria 0.685. E se eu pegar o valor agora de 97.5%, 974 no caso, eu teria isso aqui como meu intervalo de confiança. Então, essencialmente, eu estou falando que o intervalo de confiança que eu compilei, sem fazer qualquer cálculo estatístico, sem olhar para a distribuição normal, sem olhar para TD Student, eu estou falando que esse é o intervalo de confiança dado um bootstrapping que eu fiz do meu parâmetro. E a verdade é que o stats tem uma maneira mais rápida ainda de calcular isso, que é fazendo stats.bootstrap, eu coloco aqui array, eu coloco aqui array, tem que passar qual é a minha estimativa, no caso a minha estimativa é da média, eu posso passar o confidence level é igual a 0.95, por sinal é daqui que eu tirei o 2.5 a 97.5, eu vou passar aqui um random state igual a 42, vou rodar as minhas estimativas e veja que não está exatamente igual, mas está muito próximo dos valores de intervalo que a gente colocou. E se a gente fizesse a minha média IC do array, chegaria ainda no intervalo extremamente próximo do intervalo de confiança que a gente chegou no Bootstrap, ok? Se a gente olhar para as nossas amostras, né, .series amostras, a gente sabe que isso vai ser próximo de uma cara de uma curva normal. E é por isso que o Bootstrap é uma boa estimativa. É uma técnica poderosa que
é muito utilizada, justamente por ter essa questão do teorema do limite central, que o Bootstrap acaba tendo essa capacidade de chegar em estimativas muito próximas. Mas ele tem um porém, né? Por que a gente não usa o Bootstrap sempre, né? Se é muito mais simples e muito mais prático, e qualquer pessoa consegue entender e reproduzir sem qualquer conhecimento estatístico, por que a gente se dá o trabalho de usar o MLE? Basicamente porque o Bootstrap é muito intenso computacionalmente, né? Aqui a gente trabalhou com 1000 data points, mas e se eu tivesse 1 milhão? E se eu tivesse 10 milhões? Aí o Bootstrap passa a não ser tão útil, passa a não ser tão utilizável, justamente porque essa questão de eu ter que refazer amostras, né, acaba pesando muito no meu cálculo. Mas, para a maioria das pesquisas estatísticas que a gente tem, que geralmente amostras vai ser no máximo de algumas dezenas de milhares, aí o Bootstrap consegue trabalhar bem. No mundo de hoje, né, se a gente pensar que a maioria desses conceitos matemáticos foram desenvolvidos há quase 70 anos atrás, 100 anos atrás, aí você começa a entender por que o MLE existia em primeiro lugar. Bom, então vamos falar de um exemplo, e aqui eu vou demorar um pouquinho nesse exemplo porque ele é razoavelmente complicado, tá? Então a gente sabe que o IDEB, na verdade, ele é um cálculo que é feito a partir dos dados da prova SAEB. Então, se você não sabia disso antes, agora você sabe. Então a prova SAEB é uma prova que é realizada a cada 2 anos, né? Ou deveria ser realizada, eu acho que não foi realizada em 2021. E ela é realizada sobre a amostra dos estudantes de uma escola. Então não só o IDEB que a gente obtém em cima de uma amostra de escolas, a nota da prova SAEB, que é a fonte do cálculo do IDEB, ainda é baseado numa amostra de estudantes daquela escola. Então, a própria nota de IDEB de cada escola deveria ter um intervalo de confiança. E esses resultados, as notas de cada estudante, são ponderados pelo peso de cada estudante, de acordo com a probabilidade desse estudante ser selecionado na amostra. Isso aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas isso é um ajuste que é feito por meio do pessoal do INEP, né? E é um ajuste baseado em estatística para garantir que o valor que eu obtenho da nota de IDEB de uma escola tente refletir ao máximo a realidade daquela escola. Então, uma vez extraída a média desses valores, eles são normalizados e depois a média é calculada a média entre português e matemática. Então, esses valores eles são normalizados. Aqui esse é um processo que a gente faz com relação às notas do SAEB de 1997, eu acho que foi a primeira prova SAEB. Então, a gente sempre está olhando para o IDEB como uma nota em relação ao que a gente fez em 1997. Tá? Então, é sempre indexado em 1997. Por isso que ele tende a ter assim, porque assim, a gente esperaria que sempre cresça, porque a gente sempre espera que a educação melhore com relação aos anos atrás. E todo esse processo de ponderação e média de valores torna complicado a estimativa de intervalo de confiança com base no MLE. Porque, vamos parar para pensar, né? Você pode pegar, eu vou pegar aqui a base do SAEB, que vocês têm dentro da pasta dessa aula, 13, análise diagnóstica, tem um arquivo chamado, que eu vou até puxar aqui, tem um arquivo chamado tsaluno5ef.zip, que é esse arquivo aqui. Então, eu posso vir aqui e dar um pd.read.csv, e aqui, porque a gente está na pasta de notebook, eu posso ler esse arquivo, eu vou chamar isso aqui de df. Ele vai demorar um pouquinho para ler, então eu vou pausar o vídeo enquanto isso, que terminou de ler, então a gente já pode olhar para esse arquivo. E não se preocupe se você não quiser ler esse arquivo, porque ele é grande, né? A gente pode ver que tem aqui 2 milhões de linhas, mas enfim. Então o que tem nesse arquivo? Tem para cada escola as várias notas da prova SAEB desse aluno. Então eu vou pegar aqui essa primeira escola que aparece, né? Então eu vou pegar lambda f, id escola, é esse valor. Então aqui eu tenho os alunos que fizeram parte, tem aparentemente 24 alunos dessa escola que responderam. E, inclusive eu posso olhar para essa escola, e nesse caso a gente está falando do ano de 2019.
E eu vou pegar aqui e vou selecionar essa mesma escola. Então aqui eu tenho as características dela, era uma escola pública, era uma escola municipal, tem um número de alunos por docente, é uma escola que tem internet, e ela teve, para esse ano, uma nota de IDEB aí de 4.6, ela tem tanto turma de anos iniciais quanto turmas finais, e ela está numa localização rural. Bom, ok. Então, como é que eu chego nesse 4.6 pela nota de IDEB? Bom, aqui, nas respostas dos alunos, se a gente olhar as colunas que ele tem, olhar aqui, columns, você vai ver que ele tem aqui uma nota de proficiência matemática, ou proficiência MT-SAEB, e proficiência LP, ou proficiência LP-SAEB. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, e aí eu vou tirar algumas dessas colunas. Então, eu vou pegar o ID escola, que é o que a gente vai utilizar para cruzar. Eu vou pegar alguns desses valores. Então, eu vou pegar esses caras aqui, que eu acho que são legais da gente ter. Então, de improficiência LP até erro padrão SAEB. Então, eu vou tirar isso aqui. E aí, vamos olhar o que a gente tem. Bom, cada aluno aqui, aparentemente, tem um peso. Esse peso de 1.222, não vou entrar em detalhe como esse peso é calculado. Alguns alunos da prova SAEB não fizeram a prova, então eles estão aqui marcados como não tendo feito a prova, então eles estão aqui com 0. E a gente tem valores de proficiência LP-SAEB e proficiência MT-SAEB, aqui, que são as notas que interessam para a gente, que são calculadas a partir dessas outras proficiências. Então, o que eu posso fazer? Dado que todos os alunos têm peso igual, eu posso vir aqui e tirar a média. E aqui eu vou ter que a média da minha proficiência SAEB é esse valor aqui. Então, eu vou pegar isso aqui e tirar um ponto values. Horrível, mas tudo bem. Vamos pegar aqui e vamos selecionar o quê? O meu proficiência MT SAEB e o meu proficiência MT português. Cadê? Opa, LP SAEB, que é a língua portuguesa. Bom, agora eu tenho quais seriam as minhas notas de matemática e português para essa escola, tá? Aí como é feito o cálculo do SAEB? Essas notas aqui, eu vou ter que pegar e eu vou normalizar elas com relação às notas de 1997. Que se você pesquisar a nota técnica do INEP, de como é feito esse cálculo, aqui ele tem uma tabelinha do SAEB de 1997. Então a gente fala aqui para o quarto do EF, que seria os anos iniciais, a gente tinha essas notas médias, mas especificamente a gente tem valores superiores e inferiores. Então para a matemática é 60,322 e para a língua portuguesa 49,324. Então eu vou pegar esses valores aqui. E aí como que isso é normalizado? Então eu vou pegar a nota, e aí deixa eu ver, é matemática e português. Então eu vou pegar a nota de matemática, eu vou subtrair do valor mínimo e eu vou dividir isso pelo valor máximo menos valor mínimo. Isso é o que a gente chama de uma normalização por mínimos e máximos. E eu vou fazer o mesmo cálculo com a nota de português. Vou fazer aqui 49 menos 324 e 49. Essas duas notas aqui, eu vou tirar a média, dividido por 2. Isso aqui, depois, ainda teria que multiplicar pelo valor de indicador de rendimento, que eu acho que eu não pulei no Datamate. Então, peraí. Então, só fui lá no meu Datamate e puxei a coluna. Vou até mostrar aqui. Puxei a coluna rende aí, que é um indicador de rendimento. Então, isso aqui, que é a nota, isso aqui é multiplicado por 10. Isso vai ser minha nota, e a minha nota é multiplicada por indicador de rendimento. E esse é o meu IDEB, 4.6386, que é o valor que está aqui, 4.6, porque na base do IDEB eles já tiram casas decimais. Então, todo esse processo que vocês viram aqui é o processo de cálculo da nota IDEB. E aí você deve estar pensando, ué, como é que eu chego na porcaria do intervalo de confiança 4.6? Se eu olhar para o MLE, não é nem um pouco trivial, né? Primeiro porque aqui eu tive sorte de pegar uma escola em que o peso dos alunos fosse todos iguais, e aí eu pude tirar a média.
Mas se o peso dos alunos fosse diferente, eu teria que ser ponderado. A gente não viu exatamente como calcular a média ponderada. Além disso, vamos supor que eu pegasse aqui a minha média e aí eu tirasse o desvio padrão, ou calculasse qual que é o intervalo de confiança das notas de língua portuguesa e matemática do SAEB para essa escola. Bom, se eu fizesse isso, eu ainda não sei se eu poderia pegar, como eu normalizaria essas notas pelas notas de matemática e português. E a verdade é que você não consegue fazer isso diretamente, na verdade. Porque essa normalização aqui, eu não posso fazer nos valores de intervalo de confiança. Não é como se eu pudesse pegar, tirar o valor de intervalo de confiança e aí sim aplicar a normalização. E ainda por cima, eu não sei também como é que eu vou aplicar os intervalos de confiança com esses outros cálculos aqui, tirar a média dos dois valores e tudo mais. Porque aqui eu estou, inclusive, combinando duas estimativas diferentes, né? Então, todo esse processo de fazer o cálculo da nota de DEB da escola, tentar estimar o intervalo de confiança da nota de DEB da escola não é nem um pouco trivial. Mas, por meio de Bootstrap, eu consigo fazer. Por quê? Vamos lá. Como que eu faria isso aqui por meio de Bootstrap? Vou pegar minha escola de novo aqui. Essas notas aqui da vida. Então eu vou dropar tudo que é nulo. Porque os que são nulos são alunos que não fizeram a prova. Ok? E agora, essa é a minha escola que eu quero estimar. Então eu vou pegar aqui minha escola. Qualquer. Agora o que eu posso fazer? Eu sei como é o processo de cálculo da nota da escola. Então o processo de cálculo da nota da escola, eu vou pegar aqui. NT, MT, vai ser o quê? Escola. Essa aqui é a minha base de escola qualquer, tá? Então, eu vou pegar a minha escola, eu vou vir aqui, cadê? Proficiência LP SAEB, vezes o peso do aluno LP, cola peso aluno LP. Isso aqui eu preciso ir lá e tirar a soma desse cara, e eu divido isso aqui pela soma do peso do aluno. De forma análoga, a gente vai fazer isso aqui também para matemática. Então a gente vai pegar a proficiência MT SAEB e o peso do aluno MT, o peso do aluno MT. Isso aqui é nota LP, nota MP. Então NT LP, ok? Já era o que a gente tinha, e NT MT também já era o que a gente tinha. Isso aqui a gente ainda precisa normalizar, né? Então eu vou pegar aqui a minha nota LP, e a minha nota LP vai ser o quê? A nota LP menos 49, dividido por 324, opa, 324, menos 49. De forma análoga, eu vou pegar a minha nota MT, e aqui eu vou tirar 60, e aqui eu vou pegar 322 menos 60. Ok? Então agora eu tenho as minhas notas normalizadas, aí a gente sabe que eu preciso, para calcular, o IDEB vai ser isso aqui é o IDEB. Ok, então nada mais do que eu fiz, opa, aqui é nota LP e nota MT. Então nada mais do que eu fiz aqui até o momento foi reproduzir os meus cálculos, né, de uma fórmula, por meio de uma fórmula, né, eu não peguei, ao invés de calcular os números na mão. Bom, por que eu fiz isso aqui em primeiro lugar? Porque agora, se eu substituir escola por uma amostra gerada pelo Bootstrap, eu consigo calcular várias notas de IDEB com base na amostra do meu Bootstrap. Então, esse aqui, o stats.bootstrap que a gente fez, que é feito com base num array, né, na prática, que aqui ele passa o np.median, eu poderia calcular esse mesmo Bootstrap, substituindo aqui por algum tipo de função que me permitisse fazer essa conta. Bom, então vamos ver se a gente consegue reproduzir isso aqui. Então aqui eu tenho o meu Bootstrap, e aqui eu tenho minha for.
eu vou pegar a minha, minha escola, aqui qualquer, né, que eu vou precisar tirar a amostra. Nesse caso, eu posso até utilizar a função do Bootstrap aqui, só que eu vou precisar modificar esse cara para ele virar uma função que eu consiga trabalhar. Então, quais são as modificações que eu tenho que fazer? Bom, primeiro eu vou colocar aqui um def, calc e deb. E isso aqui vai receber um certo número de parâmetros. Essa é a conta que eu vou fazer. E eu vou devolver o ideb. No cálculo do Bootstrap, o que ele recebe, na verdade, aqui, é um array, né? Então, se eu passar um data frame, ele vai converter isso como um array, e ele vai passar o array aqui para dentro para tentar fazer esses cálculos. Só que, além disso, ele vai passar o array em vários formatos. Então, o que eu preciso fazer é, aqui, eu não vou poder selecionar colunas, né, em primeiro lugar. Então, eu vou trocar isso aqui para fazer alguma seleção em cima do array. Mas mais importante que isso, quando eu tenho múltiplos parâmetros, por uma função que eu preciso fazer o cálculo, no caso do Bootstrap, eu preciso passar esses múltiplos parâmetros aqui na função como parâmetros independentes. Então, eu vou passar aqui, vamos pegar aqui uma escola, e aí a gente tem que selecionar cada uma das colunas que eu quero. Então, eu quero uma coluna que seja a proeficiência do LP de Saeb, outra coluna que seja, vou colocar aqui, o peso do aluno LP, e aí aqui eu vou colocar as outras colunas, ou então posso inverter, vou colocar aqui, aqui, e aí aqui eu vou colocar trocar isso aqui por isso aqui, aqui eu vou colocar um ponto velhos, porque eu já vou converter isso aqui para um array, passar um array aqui, um array aqui, um array aqui, isso aqui vai ser mt, isso aqui vai ser mt. Para o Bootstrap entender que ele precisa trabalhar isso como vários parâmetros numa mesma função, então aqui eu tenho que primeiro trocar com a função para calcdeb. Eu tenho que colocar aqui um parâmetro de vectorizer igual a true, tá? Porque ele vai vetorizar essa função para o meu cálculo. Render state, blá blá blá. Aí aqui eu preciso colocar também um parâmetro paired igual a true. Que ele vai entender que, ó, isso aqui ele precisa passar os 4 ao mesmo tempo para minha função. Por isso que tem esse parâmetro. Então aqui eu vou ter que passar os meus parâmetros. Quais são os meus parâmetros? O peso é o primeiro, o segundo é a língua portuguesa, o terceiro é o peso de matemática e o quarto é o matemática. Então aqui eu posso trocar por peso língua portuguesa e língua portuguesa. Aqui por peso matemática e aqui por matemática. Só que tem uma última parte importante, que é ele vai passar isso aqui como múltiplos arrays de tamanho diferente. Então eu tenho que colocar aqui um kwargs. Por quê? Porque aqui ele vai pedir, ele vai falar, eu estou trabalhando no eixo x ou y desse cálculo e eu passo aqui esse kwargs. Então agora, se eu rodar o meu calcdeb aqui, vou rodar o meu cara aqui, o que faltou? Bootstrap vectorize. E aí agora ele consegue calcular o meu intervalo de confiança utilizando o Bootstrap em cima da minha função de cálculo do meu array. Óbvio que aqui tem uma parte que é um pouco mais simples, que é que eu só tenho uma entidade, né? Que eu estou fazendo o cálculo de uma única escola. Então, se eu tivesse múltiplas escolas ainda por cima, e eu estivesse tentando, por exemplo, estimar qual que é o intervalo de confiança da nota do município, dado todos esses parâmetros da nota da nota de várias escolas que compõem aquele município e os alunos que compõem o município, o processo seria, obviamente, diferente, né? Mas aqui o que importa para a gente ver é que existe uma distinção muito forte entre a nota do IDEB que foi reportada, que é 4.6, e o intervalo de confiança do IDEB, que pode ser tão baixo quanto 3.9, ou 4 aqui, e tão alto quanto 5.4. Né? Então é importante que a gente tenha visibilidade sobre esses intervalos de confiança na hora de fazer os cálculos, ou pelo menos que a gente saiba que a gente está desconsiderando esse problema na hora de fazer essas comparações. Então aqui no caso, aqui eu mostrei para vocês como fazer esse intervalo de confiança e se você quiser um desafio, tente fazer esse mesmo cálculo de intervalo de confiança, só que agora para uma dependência administrativa específica utilizando o Bootstrap.